Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Querido, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2, por favor. Atos, capítulo 2. Vamos ver o final desse texto. A partir do versículo 42. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42. Amém? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Aleluia. Meus irmãos, ontem nós tivemos um tempo aqui e conversamos, e foi estabelecido que realmente entraremos num novo momento como igreja. As células vão parar por um tempo e nós vamos alinhar e estruturar a visão, formar mais líderes, treinar, capacitar e depois retornar de uma forma diferente. Eu quero dizer aos irmãos que células, ministério de louvor, ministério de recepção, ministério de multimídia, rede jovem, rede de casais, essas nomenclaturas e essas formas de se trabalhar, essas estratégias, elas não são a igreja. Elas são uma forma, um método, uma maneira de se movimentar. A igreja de Jesus, ela está muito além de todas essas coisas. Então, célula ou não célula, ministério de louvor ou não ministério de louvor, nada disso. Não foi sobre isso que Jesus estabeleceu a igreja dele, amém, irmãos? Entendam isso em nome de Jesus. Não foi sobre essas coisas. Jesus estabeleceu a sua igreja sobre uma afirmação verdadeira. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro disse isso, Jesus falou: você está certo, e é sobre esta afirmação que eu edificarei a minha igreja. Então, enquanto Jesus foi o Cristo, o Redentor, Salvador da igreja, enquanto Ele estiver vivo, a igreja continua viva. E isso vai durar para sempre. Ele continua sendo o mesmo. Amém? Então eu queria dizer isso aos irmãos. Tenham paz, tenham esperança naquilo que Deus vai fazer, independente das formas, dos métodos. Não são sobre essas coisas que Jesus edificou a igreja.
e a igreja vai continuar saqueando o inferno, independente da movimentação e da forma que vai atuar. Você faz parte disso. Amém? Fala quem está do seu lado. Você faz parte dessa geração que vai saquear o inferno, que vai deixar o inferno vazio e vai deixar o céu lotado. Aleluia. Eu quero falar um pouquinho sobre a nossa visão. Não é nova visão, mas é nossa visão. Visão como igreja, aquilo que já está acontecendo, mas agora a gente vai mostrar, está escrito, está feito. E eu tenho certeza que os irmãos vão se alegrar muito, porque nós estamos de acordo com a palavra e nos movimentando debaixo da palavra de Deus, não debaixo da palavra de homens, mas da palavra de Deus, porque ela sim é viva, verdadeira, fiel e eterna. Amém? Então nós lemos esse texto porque o sentimento que nós entendemos hoje é que nós precisamos voltar à forma original. Quando eu falo nós, não é só nós aqui, é a igreja em geral. Havia alegria, havia singeleza de coração, havia o partir do pão, havia o encontro público, coletivo, mas havia também um encontro menor. Então, célula não foi algo que foi criado e apareceu do nada. Existia isso, é uma maneira de se tentar retornar às primeiras coisas. A Bíblia nos respalda isso. E quando a palavra diz isso, ela fala sobre coisas ainda mais profundas que nós vamos ver e perceber juntos. Então, nós entendemos e temos como visão. Está aqui? Adorar a Deus, o Pai, Criador e sustentador de todas as coisas, de uma forma vibrante e apaixonada. Amém? Está acontecendo ou não está acontecendo isso? Tem alguma coisa diferente do que está acontecendo, irmãos? Nós estamos querendo ainda mais nos apaixonar mais, vibrar mais, nos alegrar mais, cumprir a grande comissão de Jesus Cristo, nosso Senhor, proclamando sua palavra nos cultos e nas casas. Quando nós falamos no culto público e nas casas, nós estamos falando das células, mas nós estamos falando também das famílias. Não só na casa que você vive, mas na casa do seu parente. A ideia é que a gente proclame a palavra de Deus, a ideia é que a gente cumpra a grande comissão de Jesus, onde nós estivermos. Salvar e edificar vidas para Deus mediante as células. E aí tem um detalhe maravilhoso, onde cada crente é um ministro. Diga para o seu irmão: você é um ministro de Deus. Diga assim: você não é uma plateia, você é um ministro. Amém, irmãos? Você não, quando a gente reúne aqui, não é para você ser uma plateia de espectador, mas é para você ser um ministro de Deus. O que nós estamos fazendo aqui, nos equipando, como um exército se equipa, como um ferreiro que vai afiando, como um soldado que vai afiando a espada num ferreiro. A gente afia para a gente continuar sendo ministro aonde a gente estiver. Cada crente um ministro de Deus aonde estiver, e cada casa uma extensão da igreja. Então nós vamos estender PIB Quissamã para todos os bairros dessa cidade. Cada casa que você tiver ali, você é a extensão desta igreja. Você representa a primeira igreja batista em Quissamã. Então nós entendemos isso. Nós queremos adorar a Deus Pai. Nós queremos ser cada vez mais apaixonados e vibrantes. Nós queremos cumprir a grande comissão de Jesus para nós e entender quem nós somos em Deus. Quem nós somos em Deus? Ele nos fez reis e sacerdotes. Nós somos ministros de Deus. Cada um de nós somos ministros de Deus. Amém? Os nossos valores
estão estabelecidos sobre 5 pilares. Primeiro, desenvolver a comunhão entre os santos, gerando intimidade e cooperação mútua na caminhada cristã. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, por favor. Eu quero falar sobre comunhão. Que tipo de comunhão? Filipenses capítulo 1. Perdão, Filipenses capítulo 2, irmãos. Tá? Filipenses capítulo 2, versículo 1 e 2. Portanto, se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, e se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Amém? Então, quando nós falamos isso, desenvolver a comunhão entre os santos, gerando intimidade e cooperação mútua na caminhada cristã, nós estamos falando com base também nesse texto. Tem outros textos ali, mas eu quero falar sobre esse texto porque tem algo, uma expressão que eu amo, que é entranháveis afetos e compaixões. Entranháveis afetos, quando fala de entranháveis, fala aqui das entranhas. Entranháveis afetos é aquela coisa de, imagina quando você vai fazer uma coisa, ou quando você está assim no começo do namoro, no começo da paixão, que a gente fala assim, nossa, dá até um frio na barriga. Alguém já sentiu esse frio na barriga? É mais ou menos assim, é aquela ânsia, aquele desejo ansioso de estar perto e ali desenvolver compaixão. Sabe, irmãos, quando nós vivemos na íntegra a palavra, quando diz sobre entranháveis afetos e compaixões, falando sobre o mesmo amor, o mesmo ânimo, o mesmo modo, quando nós começamos, se a gente estabelecer isso, se a gente conseguir viver isso, vai acabar no nosso meio a fofoca e a maledicência. Porque quem está apaixonado um pelo outro, quem está com desejo de desenvolver uma relação íntima e profunda, não tem tempo para perder falando mal do seu irmão. Então é disso que nós estamos falando. É uma comunhão que é muito mais do que um momento de celebração juntos, o que é um momento de partir do pão juntos. É uma comunhão que fala de forma profunda, de gerar intimidade, de você sentir a dor do outro, de você se alegrar com a conquista do outro. Diz uma irmã que da igreja entrou em contato comigo e falou de uma conquista que ela teve. E eu sei de como eles têm lutado, querendo vencer, querendo conquistar algo. Quando ela disse, pastor, nós conseguimos isso. Irmãos, eu comecei a chorar. Eu falei, minha irmã, parece que eu e minha esposa estamos conquistando isso agora. E ela talvez não tenha entendido o motivo do meu choro, mas é a alegria de ver o meu irmão conquistar, de ver o meu irmão prosperar. Eu não fico triste quando eu vejo meu irmão prosperar, quando eu vejo meu irmão conquistar. Eu não fico pensando por que ele, não eu. Eu fico pensando o seguinte, ele conseguiu, então eu estou conseguindo também, porque nós somos um só no Senhor. Nós somos uma família, nós somos irmãos, nós somos vinculados pelo sangue. A conquista dele é a minha conquista, a alegria dele é a minha alegria, o sucesso dele é o meu sucesso. É disso que nós estamos falando. Esse é um dos nossos valores, irmãos. Desenvolver comunhão desta forma, nesse nível, em nome de Jesus, por meio do Espírito, nós conseguiremos e nós ministraremos, porque a Bíblia vai dizer que por causa disso, assim, tem outro texto lá, que é 1 João capítulo 1, versículo de 3 a 7, ele vai dizer que assim, pelo nosso amor, pela nossa comunhão, pelo nosso vínculo, o mundo vai conhecer Jesus. O próprio Jesus disse isso. O mundo saberá que vós sois meus discípulos quando vos amardes uns aos outros. Fala com o seu irmão, eu preciso da sua ajuda para evangelizar.
preciso que você me ame e eu preciso te amar. Segundo, adorar a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais em espírito e em verdade, na beleza da sua santidade. Aleluia. Abra sua Bíblia em Salmos 29, verso 2. Salmos 29, verso 2. Pode ser a partir do verso 1. Tributai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, ou vestidos de trajes santos. A voz do Senhor ouve sobre as águas, o Senhor dá glória, troveja, o Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano, Ele faz o Líbano saltar como bezerro, e Sirion como um filhote de boi selvagem. A voz do Senhor lança labaredas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz as corças darem à luz, desnuda as florestas, e no seu templo todos dizem glória. E o final, verso 11 diz: o Senhor dará força a seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Aleluia. Então nós queremos adorar a Deus com salmos. Em Efésios capítulo 5 vai dizer isso, que o nosso trato um com o outro deve ser dessa forma, através de salmos, hinos e cantos espirituais. Sabe, eu nunca me esqueço que uma vez a gente conversando lá na segunda igreja, e tem um ministro de louvor chamado Asaf Borba, muitos conhecem, já é muito tempo de caminhada, e foi inspiração e é para tantos ministros que vieram depois dele. E uma vez Asaf Borba estava com uma pessoa, e a pessoa começou a lamuriar, se queixar, falar mal da vida dele, começou a falar mal da vida, começou a querer falar mal da vida dos outros. Ele falou: meu irmão, espera um pouquinho. Ele pegou o violão dele e falou assim: vamos começar a salmodiar o Senhor, porque quando a gente começa a salmodiar o Senhor, meu irmão, a gente não tem tempo para vigiar a vida de ninguém. Vamos falar com salmos, hinos e cânticos espirituais, vamos adorar a Deus, e as outras coisas vão ficar para trás. Meus irmãos, a nossa visão é adorar ao Senhor com salmos, hinos e cantos espirituais. Adorar em espírito e em verdade. Sabe, não é só em espírito, mas é também em verdade. E é com verdade do nosso coração. A gente não quer vir para cá para fazer um teatro, a gente não quer vir para cá fazer uma mímica, uma pantomima. Nós queremos realmente expressar a Deus todo o nosso louvor a Ele, e nós queremos ter uma vida de adoração a Ele 24 horas por dia, em nome de Jesus. Terceiro, seguir os ensinamentos de Jesus, discipulando e consolidando a fé dos novos convertidos, sendo exemplo com a própria vida. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Perdão, irmãos, eu falei errado. Deixa eu subir aqui.
Já que você está em Coríntios, que está aí mais perto, vai em Tessalonicenses capítulo 1, versos 6 e 7. Diz assim, 1 Tessalonicenses, tá? Capítulo 1, verso 6. E vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Sabe, irmãos, a gente poder receber pessoas e dizer: olha, eu estou seguindo uma caminhada de imitar Jesus, você quer caminhar comigo? Eu quero ensinar algumas coisas para você. Então a nossa visão é discipular pela palavra e através do modelo com a nossa própria vida. Sabe, a alegria vai ser quando a gente chegar no lugar, nós já tivemos, estamos tendo essa alegria já há algum tempo. Eu me lembro que ano passado, ano atrasado, eu não sei bem, Vanessa, Antônio chegaram de um congresso dos embaixadores, o congresso que é lá no retiro do Círculo do Sossego, né? Eles falaram: pastor, vou falar uma coisa para o senhor, hein? Aqueles embaixadores que vão para lá, tem hoje, parece que não são gente, não. Olha, pastor, a turma lá pintava o set. Eu falei: e o nosso pessoal? Pastor, o nosso pessoal foi um exemplo. Eles iam para o culto, eles adoravam a Deus, eles obedeciam tudo que a gente falava. E os outros conselheiros viravam para a gente e falavam assim: como que vocês conseguem isso? Sabe, nós queremos ser, não é que nós somos perfeitos, mas nós estamos nos espelhando naquele que é perfeito. Nós temos que buscar imitá-lo e o imitando, poder ser exemplo para outros também. Então a nossa visão como igreja é ser uma igreja que outros possam dizer: olha, nós podemos imitar o modelo deles, nós podemos imitar o que eles estão, a fé deles, porque eles passam por provação, eles passam por dificuldade, eles passam por tentação, e eles permanecem firmes e fiéis. Nós temos que ser citados, irmãos, e as pessoas olharem: nesse evangelho eu acredito, porque o que eles pregam, eles vivem. E aí podemos ter autoridade para discipular outras pessoas. Amém, irmãos? Quarto, cumprir o ID de Jesus, evangelizando e orando em tempo e fora de tempo pela salvação dos perdidos. Precisa ser mais forte isso entre nós, nos apaixonarmos por aqueles que estão perdidos, a ponto de nos movermos até eles, e quando não conseguimos ir até eles, orar incessantemente por suas vidas, em nome de Jesus. Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. Você conhece esse texto? Nós conhecemos esse texto. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Onde você passar e ver uma criatura, uma criação de Deus, ali é o seu campo missionário. Quando você vê uma criatura de Deus que ainda não é filho, ele se torna o seu campo missionário, ele se torna o seu desafio, o nosso desafio, e nós queremos continuar pregando o evangelho. Aqui, irmãos, você vê que a palavra
ide e pregai. Não é a melhor tradução. A melhor tradução nesse texto seria: indo, pregai o evangelho. O ide, que todo mundo fala, na verdade não é ide, é indo. Qual que é a diferença? Ide, todo mundo fala, o imperativo de Jesus é ide. Não. O imperativo de Jesus é pregai. O que Jesus disse é indo. Qual a diferença faz isso, pastor? Porque indo é gerúndio, e gerúndio é uma ação contínua. Então, porque ide é eu fui e voltei, eu fui, preguei e voltei. Indo não, indo é indo na padaria, pregue o evangelho. Indo na escola, pregue o evangelho. Indo para o trabalho, pregue o evangelho. Indo pela rua, pregue o evangelho. Pregar em todo o tempo, orar em todo o tempo. Você sabe que o que marcou os discípulos, uma das coisas que marcou profundamente os discípulos, a ponto dos discípulos pedirem: Senhor, nos ensina isso, foi: Senhor, nos ensina a orar. Por quê? Porque eles viam uma vida profunda de oração que Jesus tinha. Senhor, nos ensina a orar. E nós precisamos entender que a nossa oração também é evangelística. Quando nós oramos de forma contínua e verdadeira, nós estamos também evangelizando. Sabe por quê? Porque tem gente na sua casa que você vai pregar a vida toda e ele não vai se converter. Um dia vai chegar alguém que ele nunca viu na vida e vai falar: Jesus te ama, e essa pessoa vai se converter. Aí você vai falar: mamãe, papai, eu preguei sua vida toda para você. Mas ele falou de um jeito diferente. Ele falou até de um jeito mais estúpido e grosseiro, mas ele ouviu de fora. Mas por que ele quebrantou naquela hora e ouviu de fora? Porque você, além de pregar a vida toda, você orou a vida toda por ele. E aí, independente de quem vai colher o cacho de uva, o importante é que você continuou regando para que a semente crescesse. Número 5, servir uns aos outros com o coração reto, cheio do Espírito Santo, exercitando os dons espirituais e ministérios. Servir uns aos outros é entender que dar é melhor do que receber. É entender que quem quiser ser o primeiro, que sirva a todos. Nós queremos servir uns aos outros. Nós queremos servir nossa cidade. Servir como? Servir talvez através de um ministério, através de um dom que Deus te deu, mas servir também através daquilo que você e qualquer um pode fazer. Servir através de levar um copo de água, servir através de passar uma vassoura, servir através de ir lá e fazer uma oração, porque oração também é um serviço. Servir uns aos outros, cheios do Espírito Santo, porque as coisas mais simples que você possa fazer com um coração puro e verdadeiro e colocando o Espírito Santo à frente, aquilo vai se transformar em algo poderoso na vida de muitas pessoas. As coisas mais simples que você fizer, mais simples. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui ao sertão, no Piauí, nós ficamos em várias casas, grupo de pessoas que nunca se viu na vida, do Brasil inteiro. E a gente chegou lá sem saber nada, lá em Capitão Gervásio de Oliveira, interior do Piauí. E aí quando a gente chegou lá, aquela galera descendo do ônibus, todo mundo cheio de expectativa, eu acho que 4 ou 5 ônibus. E aí quando a gente chegou lá, o líder juntou aquela galera assim na praça da cidade, falou: ó, vocês vão ficar em algumas casas, então eu vou soltar vocês de grupo em grupo. Eu falei: mas que grupo que eu vou ficar? Disse, ó, vocês aqui, ó, estão desse lado aqui, vai lá para casa 1, lá embaixo, toma a chave aqui. Ó, vocês têm uma caixa d'água lá, cheia d'água, daquela menorzinha, é quantos litros? 500 litros, é? 250 litros, é bem pequenininha mesmo. Ele falou: ó, aquela caixa d'água lá, ela tem que durar no mínimo 7 dias, hein? Então, para vocês tomar banho,
O que vocês têm direito é 2 baldes dela por dia, cada um de vocês. E aí vocês se viram. No vaso não tem água não. Então o balde que você vai usar, você escolhe entre o seu banho e sua necessidade. Dá para usar um para uma coisa e outro para outra. Que coisa linda, irmãos, que maravilha. Eu estou doido para fazer isso com vocês. Olha, aí as meninas vêm com esse cabelão assim, ó. E como que eu vou lavar o cabelo? Ele falou assim, não sei. Aí é com você. Você acredita que as meninas lavavam cabelo? Olha, com o mesmo balde, tomava banho, lavava cabelo e ainda jogava no vaso. A gente aprende, irmão. A gente aprende, pode ter certeza. Aí eu fui para lá, eu fui com a turma, né? Chegou lá, dividimos as funções. E eu fiquei lá ajudando a limpar e organizar o banheiro e tudo mais. Tarará. A liderança do Impacto me conhecia. Porque antes eu tinha ido lá, tinha conhecido o Juliano, tinha conhecido a liderança. Eles falaram, poxa, a gente quer você perto do Impacto, quer você trabalhando com a gente. Enfim, mas eu não cheguei lá no meio da turma e falei nada. No 5º dia do Impacto, eu preguei na praça. E aí quem foi me apresentar, falou assim, que é o pastor Vinícius e tal, que veio do Rio de Janeiro. E me apresentou e eu preguei a palavra, e foi uma bênção. Acho que pelo menos umas 25 pessoas se renderam a Jesus naquele dia. Foi uma noite gloriosa, majestosa, uma bênção. Quando eu voltei para casa com a minha turma, um dos meninos estava chorando, me abraçou. Ele falou assim, eu não sabia que você era pastor. Eu não sabia que você era pastor. Você não falou nada, você não chegou aqui falando nada. Você serviu com a gente. Eu falei, por que você está chorando? Ele falou, porque eu estava desacreditado de pastores. Porque eu tive um pastor que ele era um ditador, ele não se aproximava. Ele mal falava, ele só mandava. Sabe, eu estava desacreditado nessa raça. Mas a sua vida me curou hoje. Eu vi que tem coisas diferentes que podem acontecer. Eu falei, meu filho, eu vim aqui, meu querido, eu vim aqui para servir com vocês. Nós estamos juntos. Irmãos, que maravilha. Eu jamais esqueço dele. Ele é do Pernambuco. Ele continua bem firme em Deus com sua família. E que tempo maravilhoso. Só porque eu servi. Foi nada demais, irmão. Então, quantas coisas você pode ser usado por Deus para curar pessoas. Nós queremos isso. Uma igreja onde cada um sirva o outro, onde cada um se considere inferior ao outro. Considere considere o outro superior a você. Se cada um se considerar inferior ao outro, irmãos, essa reação em cadeia vai acontecer, de cada um vai poder servir ao outro com o coração aberto. Você não vai esperar nada em troca, porque você vai para servir. Então esses são os nossos valores, que resumindo são 5: comunhão, adoração, discipulado, evangelismo e serviço. Repita comigo: comunhão, adoração, discipulado, evangelismo e serviço. Diga: Cades. Cades. Comunhão, adoração, discipulado, evangelismo e serviço. Só vocês. Amém? Dessa forma nós vamos nos mover em nome de Jesus. E tudo o que fizermos será com esse propósito: estabelecer comunhão, adoração, discipulado, evangelismo e serviço. Nós vamos caminhar assim. Quando eu falei semana passada, 5 propósitos de Jesus para a sua igreja. Quais são? Comunhão, amém? Eu só vou dizer uma outra parte aqui, que é: a igreja
a igreja que queremos ser. Com isso, com essas coisas e tantas outras, qual igreja queremos ser lá na frente? Acho que tem aqui também. Primeiro, nós queremos ser uma igreja onde ninguém se sinta sozinho, todos tenham uma família. Amém? Diz para o seu irmão: eu quero ser família com você. Ninguém pode estar sozinho aqui. Nós queremos receber os órfãos, as viúvas. Queremos que quando ele entre aqui, ele se sinta em casa. Queremos que quando eles nos abracem, eles se sintam família. Nós queremos que todos tenham uma família. Que igreja queremos ser? Nós queremos ser uma igreja pequena o bastante para que haja uma comunhão profunda e grande o suficiente para abrigar toda a comunidade. Queremos ser pequenos no sentido da comunhão, de estabelecer profundamente a comunhão. E quando a gente fala isso, nós falamos de célula, de pequenos grupos, pequeno bastante para todo mundo se sentir em família, se sentir em casa, mas grande o bastante para a gente alcançar toda a Quissamã. E aí não é, meu irmão, estrutura física que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre cumprir a grande comissão. É grande o suficiente para ir nos lugares mais longes, para pregar o evangelho e alcançar almas para Jesus. Nós queremos ser uma igreja onde cada pessoa esteja unida com a outra, numa parceria de comunhão, oração, discipulado e apoio mútuo. Juntos. Nós queremos ser uma igreja onde cada pessoa seja desafiada e apoiada para a comunhão diária com Deus, através da Bíblia e através da oração. Queremos ser esse povo que um fala com o outro. Se você já leu a Bíblia hoje, você está fazendo o circuito 4x4, você está tentando. Deixa eu te dizer uma coisa: se você não está, dê uma parada, dê uma esfriada, retorne a sua leitura, porque no final do ano, quem conseguir cumprir a leitura vai ganhar um certificado de leitura da Bíblia inteira. Então, corra atrás de novo. Em dezembro eu quero fazer isso, quero presentear, premiar você. Você colocar uma moldura em casa, primeira moldura, primeira leitura da Bíblia toda. Mas que você tenha uma parede muito grande para você colocar mais um monte de moldura, para você ler a Bíblia mais um monte de vezes. E no ano que vem, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer de novo. Porém, no ano que vem, no início do ano, nós vamos iniciar as classes, estudando a Bíblia toda. Porque se nesse ano nós lemos corrido a Bíblia toda, o ano que vem nós vamos estudar livro por livro da Bíblia. E vai ser uma coisa linda. Então nós queremos isso, que a gente possa falar de Bíblia, que coisa boa. Irmãos, um tempo atrás, umas semanas atrás, eu fui na casa de Ronaldo, de Amarilis e Ronaldo. Começamos a falar da Bíblia, de Apocalipse, de Bíblia. Por isso que no final eu falei assim: Ronaldo, você parece um pastor batista. A sua visão alinha muito. Que coisa linda, irmãos. Sabe, no final a gente orou junto. Eu saí de lá, eu e minha esposa, e a gente falou assim: que tempo gostoso, como nos fez bem. Sabe, irmãos, é isso. É ter esse apoio para a gente ler a palavra, para a gente buscar mais. Você já orou hoje? Eu tinha uma pastora que dizia assim, quando a gente chegava, eu chegava muito agitado, ela falava: filho, você já fez Peniel hoje? Eu falei: que Peniel, pastor? Você já teve um encontro com Deus hoje? Você está muito agitado. Pastora Érica, que esteve aqui. Então nós queremos ser essa igreja que cada um desafia o outro, ler mais, buscar mais, aprender mais, crescer mais.
Nós queremos ser uma igreja onde cada membro se sinta responsável em levar Cristo às pessoas do seu relacionamento e se proponha em ajudá-los a crescer na fé. Queremos ser essa igreja onde vocês, onde as pessoas, todos vocês que estão aqui, os que estão nos assistindo e são membros dessa igreja, aqueles que vão estar aqui à noite, aqueles que se reúnem aqui, aqueles que estarão nas células daqui a pouco, sejam aqueles que entendem assim, a responsabilidade de levar Cristo para as pessoas do meu bairro não é do meu pastor, é minha. A responsabilidade de levar Cristo para a minha família não é do meu pastor, é minha. Amém? Não, quem tem que pregar é o pastor. Não, todos nós. A missão foi dada para todos os discípulos. Quantos discípulos de Jesus nós temos aqui? Deixa eu ver, aleluia, glória a Deus. Não levanta sua mão e diga comigo: se eu sou um discípulo, eu sou um evangelista. Se eu sou um discípulo, eu tenho responsabilidade de levar Cristo às pessoas. Amém? Charles Spurgeon disse: todo crente, olha só, hein? Quer anotar? Anote, que isso aqui é forte. Todo crente ou é um missionário ou é um impostor. Forte, né? Todo crente ou é um missionário ou é um impostor. Igreja queremos ser uma igreja onde cada pessoa seja um ministro servindo aos outros e à comunidade, usando os dons espirituais e tendo Cristo como modelo. Eu vou servir por quê? Porque Jesus serviu. Eu não sou melhor do que o outro, não. Eu vou servi-lo, porque Jesus, no seu último momento com os discípulos, onde ele deveria colocar o seu manto de rei, ele tirou a sua roupa e se vestiu como um escravo e foi lavar os pés dos discípulos. E ele é o meu modelo, ele é a minha referência. Eu preciso servir as pessoas, não só os meus irmãos, mas também a comunidade. Nós queremos ser essa igreja que serve a comunidade. Há um tempo atrás eu vi lá em Santa Maria, onde está o pastor Marcos, querido pastor Marquinho, foi pastor de Camila na sua adolescência e juventude. Aconteceu que teve um tempo de muita chuva, acho que foi ano passado, né, amor? Ano passado, atrás. Aí desceu, lá tem uma parte, uma estradinha, quando você sai da BR, vai para lá, tem uma estradinha que desbarrancou. É isso que fala? Desbarrancou mesmo? Aí veio aquela lama, aquele barro e árvore e tudo mais para o meio da pista. E ficou só um pedacinho. Ficou um pedacinho, não ficou, amor? Um pedacinho pequeno, muito perigoso. E eles entraram em contato e tal, e nada de se resolver. Sabe o que eles fizeram? A igreja juntaram os homens, botaram enxada nas costas e foram lá para a pista. Sinalizaram, um monte ficou sinalizando para os carros, e os outros foram para lá com enxada, tiraram, desbloquearam a pista. Eles não esperaram a prefeitura fazer. Eles entenderam: nós podemos fazer algo. Se nós podemos fazer, nós vamos fazer. Você não sabe, mas eu ofereci o seu trabalho um tempo atrás, sem falar para você. Lembra um período que ficou sem coleta de lixo na cidade? Quantos lembram disso? Foi alguns dias sem coleta de lixo. A gente teve oração lá na prefeitura. No final eu falei com o prefeito: prefeito, quero falar com você. Ai, que susto. Achei que seu filho estava sozinho, não tem um menino dado a mão ali, lá na rua. Prefeito, quero falar com você. O pessoal me olhou de lado, né? Já vai pedir e tal. E talvez ela olhou para mim assim: o que será que vem? Eu falei assim: se a senhora não conseguir resolver a situação do lixo na cidade, eu te ofereço a minha igreja. Nós vamos conseguir caminhões, e eu e os meus irmãos, nós vamos coletar o lixo da cidade. Eu falei: eu quero que a senhora entenda que nós estamos aqui para servir a senhora, e nós não queremos o serviço da prefeitura. A igreja é que serve a comunidade. Amém, irmãos?
Nós queremos ser uma igreja onde cada pessoa participe da celebração semanal conjunta e se reúna regularmente em pequenos grupos nos lares. As pessoas que entendam, uma igreja onde as pessoas entendam a necessidade, a beleza, a alegria. Hoje a irmã Ana Lídia foi orar aqui, falou: Senhor, que alegria, a gente cria expectativa de nos reunir com os nossos irmãos. A gente faz isso em casa, mas como é bom quando nós estamos juntos, que cada pessoa valorize esse tempo de celebração e valorize também quando estiver nas casas reunidos em pequenos grupos, entendendo que ali é um momento de se fortalecer, é um momento de alinhar, é um momento de crescer, é um momento de receber mais de Deus, de ser mais cheio, para poder liberar mais. Nós queremos ser uma igreja onde cada pessoa mantenha uma atitude de absoluta lealdade a Cristo, vivendo em sua presença, experimentando o seu poder e cumprindo o seu propósito. Quais são os propósitos de Jesus para a sua igreja? Nós vamos fazer umas flâmulas, uns painéis aqui. Já falei com o irmão Carlos Eduardo, nós vamos espalhar por aqui. Você entrar aqui e se lembrar quais são os propósitos. Nós queremos isso, queremos cumprir o propósito, viver em sua presença, experimentar o seu poder e cumprir o seu propósito. Queremos ser uma igreja onde cada pessoa cultive uma atitude de transparência, simplicidade, perdão e aceitação no trato uns com os outros. Amém, irmãos? Fala com o seu irmão: se você me ofender, eu quero aprender a te perdoar. Ser transparente. Sabe aquilo de você chegar aqui, ou você encontrar o seu irmão na rua, olhar nos olhos dele e você saber que aquilo que ele é na sua frente, ele é longe de você, e você ter a mesma atitude. Aquilo que você é na frente dele, você é longe dele. É esse tipo de vínculo que nós queremos. É essa igreja que nós queremos ser, transparentes uns com os outros, estabelecendo perdão no nosso meio. A partir da semana que vem, eu e a minha esposa, nós vamos começar uma série de ministrações aqui, chamado A Isca de Satanás. Irmãos, tem sido um tempo de curar a nossa vida, e eu sei que vai ser um tempo de curar a vida da igreja. Você não tem ideia do que Deus vai fazer nesse tempo, e nem eu, mas o meu coração já está com expectativa. Imagina o que Deus está preparando para nós. O último, que igreja queremos ser? Queremos ser uma igreja rigorosa quanto aos princípios centrais da fé cristã, muito rigorosa quanto aos princípios, sermos inflexíveis aos princípios da fé cristã. Aquilo que é pecado continua pecado, e nós vamos denunciar pecado, não vamos parar, nem que a gente tenha que ser preso um dia. Amém? Nem que eu seja preso, vou continuar fiel a esses princípios, mas muito flexível quanto aos métodos e formas que utiliza para cumprir o seu propósito. Os princípios são invioláveis e inegociáveis, mas os métodos, eles podem variar. O que não pode mudar é o nosso coração firmado em Cristo, em seus princípios, para a sua igreja, para todos aqueles que confessam seu nome. Amém, irmãos? Eu creio que ficou bem claro. Se você não anotou, está gravado. Você pode ver de novo em casa, ver e rever e anotar. Anote na capa da sua Bíblia e comece a orar por isso. Principalmente o que nós queremos ser, a igreja que nós queremos ser. Comece a orar por isso. Para todo dia que você for ler a Bíblia, você olhar, nós queremos ser isso. Eu preciso buscar isso aqui. Eu, junto com o meu pastor, nós vamos buscar isso aqui. Amém, irmãos? Eu amo o meu pastor e eu estou com ele. Amém? Porque eu sei que o meu pastor me ama e ele quer o melhor para a minha vida, para a minha família. O meu pastor não veio aqui para se colocar como Senhor sobre mim, não, mas ele veio estabelecer os princípios do reino sobre a minha vida e sobre a minha família.
e nós vamos juntos vencer, conquistar e avançar para a glória do nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Feche seus olhos. Primeiro fala com Deus. Você ouviu tantas coisas, você vai ter que ainda parar, ruminar mais. Mas diante de tudo que você ouviu, entenda que Deus está nos dando uma rica oportunidade de ganhar toda essa cidade para Jesus. E nós queremos continuar avançando, entendendo que é tudo sobre Ele, tudo para a glória dEle. Que Ele, para tanto, nos abençoe, nos guarde. Em nome de Jesus, nos faça crescer na graça e no conhecimento dEle. Ore ao Senhor, agradeça a Ele, agradeça por essa manhã, manhã da visão, manhã do alinhamento. Aleluia. Nós te amamos, Jesus. Nós adoramos ao Senhor, nós adoramos ao Teu nome. Sim, Jesus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Jesus. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em ti.